Semana passada eu organizei as prateleiras da minha cozinha. Levei 20 minutos. Quando terminei, sentei para tomar um café e me dei conta de que já devo ter feito isso umas 1000 vezes na vida. Nunca pensei que fosse algo especial. Era só arrumar a casa. Me conta aqui nos comentários, você já tinha parado para pensar na ligação entre os hábitos da sua casa e a sua saúde, ou sempre tratou como duas coisas separadas? Quem me fez pensar nisso foi o meu médico. Na última consulta, ele olhava meus exames e não entendia. Disse que meus testes cognitivos eram de uma mulher 20 anos mais nova. Ele me perguntou o que eu andava fazendo de diferente. Eu falei da minha casa, do meu jeito de arrumar as coisas, do que eu deixo entrar e do que eu faço questão de deixar ir embora. Ele ficou quieto por um instante e então disse: Dona Helena, talvez isso esteja fazendo mais diferença do que a senhora imagina. Eu tenho 91 anos. Já vivi o suficiente para saber que quando um médico fica quieto antes de responder, é bom a gente prestar atenção. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Uma vida inteira de pequenas escolhas, de gestos que eu julgava sem importância, de repente pareciam ter um peso que eu mesma nunca tinha enxergado. Eu não estava apenas limpando prateleiras, eu estava, sem saber, cuidando da minha própria mente. Aquela consulta mudou a forma como eu vejo a minha própria casa. Deixou de ser apenas um lugar de paredes e móveis e passou a ser uma parceira silenciosa na minha saúde. Neste vídeo, eu vou contar o que eu disse a ele naquele dia e o que aprendi ao longo de 9 décadas sobre a relação entre o lugar onde você vive e por quanto tempo você vive bem dentro dele. Isso foi há 4 anos. Eu tinha 87. Sentada na beirada daquela maca, o papel branco amassando sob o meu peso. Lembro do ar-condicionado gelado nos meus braços e daquele cheiro de álcool que todo consultório tem. O doutor, um rapaz que devia ter a idade do meu neto, não tirava os olhos dos meus exames. A testa dele estava franzida. Ele finalmente perguntou: Dona Helena, além das caminhadas e da leitura, o que mais a senhora faz? E eu comecei a falar da minha casa, do meu jeito de arrumar as coisas. Falei da regra de que para cada livro que entra, um precisa sair. Falei das minhas prateleiras, da minha mesa sempre limpa. Eu chamei isso de só o cuidado da casa. Ele se recostou na cadeira e o único som eram as rodinhas dela deslizando no piso. E então o silêncio. Um silêncio que pesava mais
que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. Naquele silêncio, um pensamento me atravessou com uma clareza assustadora. Todo esse tempo era só respirar, arrumar, não era para nada. Eu nunca tinha feito aquilo como uma estratégia. Era apenas a minha forma de viver. E então o médico quebrou o silêncio e começou a falar sobre como um ambiente caótico funciona como uma lista de tarefas infinita para o nosso cérebro, exigindo atenção, drenando energia, mesmo quando não percebemos. Ele usou a expressão sobrecarga cognitiva. Foi como se uma luz se acendesse num cômodo que eu nem sabia que existia dentro de mim. Naquele momento eu entendi. Não era sobre limpeza, nunca foi. Era sobre paz. Eu não estava só cuidando de uma casa, eu estava, sem saber, construindo um refúgio para minha própria mente. A minha maior ferramenta de saúde estava disfarçada de vassoura e pano de pó. Eu tenho uma amiga, a Lourdes. A gente se conhece desde menina, lá em Minas. Hoje ela tem 88 anos. A última vez que a visitei, eu mal consegui encontrar um lugar para pousar o meu casaco. A casa da Lourdes é um abraço tão apertado que você quase não consegue respirar. Cada centímetro de superfície tem uma história, camadas de porta-retratos empoeirados, coleções de bibelôs que ela começou nos anos 60, pilhas de livros que ela jura que um dia ainda vai reler. Mas nos últimos anos, a memória da Lourdes começou a falhar, a se perder, justamente como os objetos na casa dela. Eu olho para aquele mar de lembranças e me pergunto, com o coração apertado, se em algum momento o passado não se tornou pesado demais para o presente conseguir se mover. Eu saí da casa da Lourdes com uma clareza que não tinha antes. Ver a vida dela se perdendo em meio a tantas coisas me fez entender de verdade o que aquele médico havia apenas apontado com palavras. Eu não construí a minha casa para ser um museu de quem eu já fui. Eu construí, sem saber, um lugar de descanso para a pessoa que eu sou hoje poder viver com a mente quieta. Não foi um grande plano, foram pequenos gestos, pequenas escolhas diárias que, somadas ao longo de uma vida, se tornaram a minha maior defesa. E são esses gestos que eu quero dividir com você agora. O primeiro gesto, o mais antigo de todos, nasceu da necessidade. Naquela casinha de 2 quartos dos meus pais, no interior de Minas. Éramos muitos e o espaço era pouco. Cada coisa que entrava pela porta
Precisava ter um lugar, senão alguém ficava sem. Aprendi ali, antes mesmo de saber ler, que a porta de casa não é só uma passagem, é uma fronteira. Hoje, quando recebo algo novo, eu paro por um instante com o objeto nas mãos. Sinto o peso dele, a textura, e faço a pergunta silenciosa: você tem um lugar aqui dentro? Você vai servir a vida que eu vivo hoje? Muitas vezes a resposta é não, e o objeto nem chega a cruzar a soleira. Prevenir a bagunça é muito mais fácil do que ter que arrumá-la depois. Mas de nada adianta ser uma boa guardiã da porta se o que já está dentro começa a sufocar a gente. Por isso o segundo gesto é sobre deixar ir. Uma vez por mês, sempre na primeira sexta-feira, eu pego uma sacola de pano e caminho pela casa. É um passeio silencioso. Não procuro por nada específico. Apenas deixo que meus olhos encontrem aquilo que já cumpriu sua função. Uma blusa que não uso há 2 invernos. Um livro que já me ensinou o que tinha para ensinar. A sacola nunca fica pesada. No dia seguinte, eu a levo até a paróquia aqui do bairro. É um ritual pequeno, quase invisível. Você não espera uma infecção para escovar os dentes. Não espere o caos para cuidar do seu espaço. Eu sei que essa parte é a mais difícil. Cada objeto carrega um fantasma de uma época, de uma versão de nós mesmos que já não existe mais. Deixar ir parece às vezes trair uma memória, mas aprendi que a memória de verdade não mora nas coisas, mora na gente. As coisas são apenas âncoras, e âncoras demais nos impedem de navegar. Então eu te pergunto, existe uma coisinha na sua casa que você está adiando para deixar ir há meses, talvez anos? Me diga o que é aqui nos comentários. Não precisa explicar o porquê, só nomear o objeto. Às vezes, só dar um nome àquilo que nos prende já é o primeiro passo para soltar a corda. O terceiro hábito eu aprendi no trabalho. Durante 40 anos eu fui bibliotecária numa escola na Tijuca. Com o tempo, comecei a notar um padrão. As pessoas com o pensamento mais claro quase sempre tinham uma coisa em comum. A mesa de estudo delas estava limpa. Não vazia, mas organizada. Um livro, um caderno, uma caneta. Nada mais. Eu trouxe essa lição para casa. Todo santo dia, antes de dormir, eu limpo o balcão da minha cozinha. Não importa o quão cansada eu esteja, a sensação da madeira lisa e fresca sob a palma da minha mão é o sinal físico para o meu cérebro de que o dia terminou. Uma superfície livre
é um convite para a mente pensar. Uma superfície cheia é uma lista de tarefas que nunca acaba. Isso me leva a outra prática, o descanso cognitivo. No meu quarto, ao lado da janela, eu tenho uma poltrona. Nela só pode haver duas coisas, eu e no máximo um livro por vez. A luz que entra pela janela no fim da tarde bate ali de um jeito que parece que o tempo anda mais devagar. Minha mesa de cabeceira tem um abajur, meu remédio para o coração e um copo d'água. É um silêncio visual. O mundo lá fora já grita o suficiente. Nossa casa precisa ter lugares onde ela não nos pede nada, onde o nosso cérebro pode simplesmente respirar. Seu cérebro precisa de lugares para tirar férias dentro da sua própria casa. Uma casa que não muda com a gente vira uma armadilha. Eu me lembro perfeitamente do dia em que olhei para minha mesinha de centro e não vi um móvel bonito. Vi um obstáculo, um risco de tropeçar no meio da noite. Naquele mesmo dia, sem drama, eu a dei para um vizinho. Meus joelhos já não eram os mesmos de quando eu tinha 50, e a minha casa precisava saber disso. A gente tem a tendência de montar uma casa e achar que ela está pronta, mas nós não estamos. Nós mudamos, e o nosso espaço precisa ter a permissão para mudar junto. Sua casa deve servir a pessoa que você é hoje, não a que você foi 20 anos atrás. Isso nos leva ao último hábito, o mais recente e talvez o mais importante. Eu o chamo de doação em vida. Em vez de esperar que meus sobrinhos encontrem uma casa cheia de objetos sem história quando eu me for, eu comecei a dar as minhas coisas agora. Mas eu não dou apenas o objeto, eu dou a memória que vem com ele. Outro dia, minha sobrinha neta veio me visitar. Eu peguei a toalha de mesa que minha mãe bordou, aquela que a gente só usava no Natal, e a entreguei a ela. Enquanto ela passava os dedos sobre o bordado, eu contei a história daquela toalha. Os olhos dela brilharam. Ela não estava recebendo um pedaço de pano velho, estava recebendo um pedaço da nossa história. Um objeto herdado sem contexto é um fardo. Um objeto dado com sua história é uma bênção. Se você pudesse dar um objeto de significado para alguém que você ama, agora, enquanto você pode contar a história dele, o que seria e para quem iria? Ler sobre essas pequenas continuidades, essas memórias que a gente escolhe passar adiante, me enche o coração de esperança. É um jeito de dizer que o amor continua, mesmo quando os objetos mudam de mãos. Naquele dia no consultório, meu médico deu um nome para algo que eu sempre apenas senti.
ele chamou de facilidade cognitiva. Um nome bonito, técnico, mas eu, a vida inteira, sempre chamei apenas de lar. Sua casa não deveria ser um museu para a pessoa que você já foi. Ela deveria ser uma oficina para a pessoa que você está se tornando a cada novo dia. Um lugar que te dá espaço para pensar, para descansar, para ser quem você é agora. Veja, eu coloco esta única flor fresca neste pequeno vaso, aqui na prateleira limpa. É um presente que eu me dou. E esse é um presente que você pode se dar em qualquer idade. Se esta nossa conversa foi útil para você, por favor, compartilhe este vídeo com uma pessoa que você ama e que talvez precise ouvi-lo. Muito obrigada por me ouvir.